Muy buenos días. Es un placer participar en este cuarto Congreso de Ecología Política. Mi nombre es Marcos Todi, soy de Porto Alegre, Brasil, y seré el moderador de este panel que se llama La lucha contra la megaminería en Rio Grande do Sul, Brasil. Soy doctor en Ciencias Sociales, formo parte del Comité de Combate a la Megaminería en Rio Grande do Sul y del Grupo de Trabajo Ecología Política de Sur Abya-Yala del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, el CLACSO. Voy a compartir mi pantalla. Este panel cuenta con 3 ponencias y 4 ponentes. Voy a presentar la ponencia La conformación del Comité de Combate a la Megaminería en Rio Grande do Sul. Y el profesor Dr. Rafael Cluter Flores, del programa de posgrado en Administración de la Escuela de Administración de la Universidad Federal de Rio Grande do Sul, en conjunto con el investigador Pedro Luz, presentará la ponencia Revisão Sistemática de Literatura sobre Licença Social para Operar na Mineração. E la ponencia Uma vitória contra a megamineração no Pampa Gaúcho, projeto Caçapava do Sul, será apresentada por Nayara Machado da Silva, estudiante de doutorado do Programa de Posgrado em Desarrollo Rural da Universidade Federal de Rio Grande do Sul. Tendremos 15 minutos para cada apresentação e les avisaré quando quede um minuto. Segundo o programa, a mim me toca começar. Nayara, ¿podrías controlar mi tempo, por favor? Pode me avisar faltando um minuto? Um minuto, combinado. Creo que estamos todas em Porto Alegre, não? Por curiosidade para as pessoas que mirem por el canal. Bem, então, como eu já disse, é um prazer participar tanto desse painel como desse congresso tão importante de ecologia política. E a minha apresentação se chama a conformação do Comitê de Combate à Megamineria em Rio Grande do Sul. Então, falar um pouquinho, né, com essa apresentação, eu posso compartilhar um pouco sobre essa experiência de resistência e, especialmente, focar um pouco mais na experiência de formação, né, do comitê. O comitê é uma iniciativa que unificou na luta ambiental entidades de natureza bastante distintas. Isso é uma característica bastante interessante dessa experiência no Rio Grande do Sul, que é o estado mais meridional, mais ao sul do Brasil, e cerca de 120 organizações constituem o comitê, e ele foi fundado para fazer oposição, principalmente a 4 megaprojetos de mineração que poderiam causar colapso ambiental e social no estado. Para realizar a análise, é necessário a gente levar em conta que a vitória de Jair Bolsonaro na eleição presidencial brasileira em 2018 significou a chegada ao poder de uma nova direita ultraconservadora, cujo radicalismo também apareceu, também se fez presente na área ambiental. E há todo um leque de ações do governo Bolsonaro que configuram não uma nova política ambiental, mas, infelizmente, o desmantelamento da política ambiental no Brasil. Entre elas, a gente pode citar a liberação recorde de agrotóxicos, o ataque a dados oficiais sobre desflorestamento, desmantelamento do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais, o IBAMA, do Instituto Chico Mendes para a Conservação da Biodiversidade, propostas de redução das terras indígenas e áreas remanescentes de quilombos, enfim, posição contrária ao Acordo de Paris, etc. E, nesse contexto, no Rio Grande do Sul, existia, à época da fundação do comitê, mais de 5.000 novos requerimentos para
para novos projetos de mineração, dos quais, na ocasião, mais de 150 já haviam superado a fase inicial. E também existia, naquela conjuntura, a aprovação recente de um novo Código Ambiental no Estado, apoiado no discurso de que a legislação anterior obstaculizava o desenvolvimento. E, então, também, desses tantos projetos que existiam para mineração no Estado, os 4 projetos que a gente fala, né, os 4 megaprojetos de mineração, é o projeto Três Estradas, em que a empresa australiana Aggia Resources, vinculada ao grupo canadense Forbes e Manhattan, pretende extrair fosfato a céu aberto com risco para o bioma Pampa e todo o modo de vida, né, do bioma. O projeto Caçapava do Sul, que é o objeto principal da apresentação da Nayara, na sequência, que também colocava em perigo o bioma Pampa, onde a empresa Nexa Resources, empresa de capital aberto, com sede em Luxemburgo e ações negociadas nas bolsas de Toronto e Nova York, queria extrair cobre, prata, zinco, às margens do rio Camaquã. Entrando uma pessoa aqui na sala. O projeto Retiro, em região considerada de alta prioridade no mapa do Ministério do Meio Ambiente, em que a empresa Rio Grande Mineração, associada a investimento canadense, pretende explorar ilmetita, enfim. E a mina Guaíba, que é o objeto da apresentação do Rafael, do Pedro, que pretendia ser a maior mina de carvão a céu aberto do Brasil. Um projeto a cerca de 16 quilômetros do centro de Porto Alegre, capital do estado, em meio a áreas de preservação ambiental, e a somente cerca de 1,5 km do rio, por onde passa mais de 80% da água de Porto Alegre, com alto risco de contaminação do aquífero por metais pesados e outros tantos problemas de saúde pública. Aqui é um mapa que a gente pode ver a localização dos 4 projetos no estado do Rio Grande do Sul. A gente vê ali em laranja, né, os 4 projetos, Mina Guaíba coladinho em Porto Alegre, Caçapava e o Três Estradas ali na região do Pampa, e o projeto Retiro ali próximo à cidade de Rio Grande. Essa aqui é a logomarca do comitê, com o seu slogan, né, que é "Sim à vida, não à destruição", o slogan que foi trabalhado pelo comitê desde a sua fundação. Então, o comitê ele começou a ser gestado em maio de 2019, e quando representantes de uma associação de empregados de um banco público, a associação se chama APSEF, buscaram a Agapan, que é uma das entidades ambientais mais antigas do Brasil, e buscaram a Agapan para trocar a ideia de organizar uma ampla organização contra a megamineração no estado. Então, dessa reunião, ficou combinado que a APSEF ficaria e ficou encarregada de convidar outras associações e outras entidades sindicais também para uma primeira reunião, para uma primeira conversa, enquanto a Agapan ficou responsável de mobilizar entidades ambientais. E também foram convidados já para a primeira reunião de constituição grupos de pesquisas de universidades diversas. E ainda em maio aconteceu essa primeira reunião, né? E a primeira reunião já contou com a presença de 27 organizações, e foi decidido ali de imediato trabalhar com urgência para realizar um lançamento público do que se tinha ideia, né? Não tinha nome ainda, mas para realizar de imediato o lançamento de um comitê contra os megaprojetos de mineração no estado. E já no mês seguinte, foi lançado o comitê em um evento que contou com a presença de representantes também de comunidades afetadas pelos megaprojetos de mineração, já com a divulgação de um primeiro manifesto que foi assinado, no primeiro momento, por cerca de 50 organizações. E o comitê celebrou durante muito tempo, né? Depois, com a pandemia e também com outras situações políticas no estado, as reuniões presenciais acabaram não acontecendo como acontecia, mas durante um bom tempo,
o comitê celebrou reuniões com representação das entidades, mas também sempre aberto a adesões de pessoas, de cidadãos e cidadãs, que não necessariamente representassem alguma organização. Não era obrigado fazer parte de alguma organização, representar alguma entidade para poder participar das reuniões do comitê. E nessas plenárias se debatia e se aprovava, se debateu e se aprovou a estruturação do comitê em 3 frentes: a frente técnico-jurídica, a frente de mobilização e a frente de comunicação. E esses 3 grandes grupos recebiam demandas e faziam propostas, né, específicas na sua área para serem debatidas depois no grande grupo, né, nas plenárias gerais do comitê. Aqui uma foto, né, para ilustrar de uma das reuniões do comitê, das primeiras reuniões. E a primeira coordenação do comitê foi formada pela PSEF, pela GAPAN e pelo MAN, que é o Movimento pela Soberania Popular na Mineração, e pela Associação Amigos do Meio Ambiente, AMA Guaíba. Na sequência, um tempo depois, também passou a fazer parte da coordenação Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, MST, e a Associação Juízes para a Democracia, e também o Sindicato dos Bancários de Porto Alegre e região. O comitê, depois, né, desse processo inicial de formação, ele conseguiu unificar cerca de 120 organizações, que a gente pode citar: o Comitê de Povos e Comunidades Tradicionais do Pampa, o Greenpeace Porto Alegre, o Conselho dos Povos Indígenas, a Marcha Mundial de Mulheres, o Conselho Regional de Medicina Veterinária, centrais sindicais, sindicatos diversos, organizações estudantis. Então, de fato, dá para ver a diversidade de entidades que passaram a fazer ativismo ecológico através do comitê. Então, o comitê lançou manifestos, produziu e vendeu camisetas, né, do Comitê de Combate à Mega Mineração. Inclusive, eu estou com uma das versões da camiseta aqui, né? Foi feita a camiseta branca e a camiseta verde. O comitê, claro, em algumas situações, também em unidade com movimentos anteriores que já existiam, mobilizou a sociedade para as audiências públicas, promoveu debates, participou de debates organizados por outras entidades, ajudou a refutar os estudos, relatórios de impacto ambiental, impulsionou mobilizações, que tem uma foto também de uma das primeiras mobilizações no centro de Porto Alegre, convocada pelo comitê. Essa foto é de uma mobilização no centro de Porto Alegre. Aqui é um exemplo também, né? O comitê usou muito também atividades virtuais. Aqui é um exemplo apenas de uma atividade que aconteceu, que o comitê, representantes do comitê debateram os impactos da mineração no bioma Pampa. Inclusive, colocaram ali também a bandeira do Uruguai, que também tem o Pampa, né? E o Rio Grande do Sul, ele faz divisa, né? Tem fronteira com o Uruguai, então o comitê, nessa atividade específica, discutiu, para além do Rio Grande do Sul do Brasil, discutiu também a questão do Uruguai. Aqui, a divulgação da retirada, da desistência, né, da empresa da Nexa Resources, do projeto Caçapava do Sul, que a Nayara vai comentar. Então, aqui para ilustrar também a divulgação na imprensa, o Matinal, que é um grupo jornalístico do Rio Grande do Sul, divulgando o encerramento do projeto de mineração Caçapava do Sul, um dos projetos que colocavam em risco o bioma Pampa. E é interessante que é muito, muito notável a participação de grupos de investigação no comitê. E isso é um marcador, a participação de pesquisadores na mobilização social, na luta por justiça ambiental, ele é um marcador de identidade da ecologia política latino-americana, né? Isso a literatura aponta. Então, é interessante que a experiência, a análise da formação do comitê, não só da formação, mas do ativismo do comitê, ele vai ao encontro
né, desse marcador de identidade da ecologia política latino-americana que a literatura nos apresenta, né, essa associação entre acadêmicos, pesquisadores e ativistas, e o lugar assumido pelos pesquisadores que interconectam os compromissos político e acadêmico, né, não tem essa diferenciação. E alguns exemplos dessa atuação conjunta do comitê, o comitê aliando, né, tanto a técnica, o conhecimento técnico, como a política. Foi o lançamento de um dossiê elaborado por 37 pesquisadores, pesquisadoras, de áreas diversas, como biologia, engenharia ambiental, geografia, geologia, sociologia. E outro exemplo, que foi um fato também marcante, que no final de 2019 o Conselho Nacional de Direitos Humanos recomendou que fosse feita a anulação de uma licença que já havia sido concedida a um dos projetos de megamineração, o projeto Três Estradas. E entre os motivos que fundamentaram essa recomendação do Conselho Nacional de Direitos Humanos, consta uma solicitação técnica que foi produzida pelo comitê, né, pela frente técnica do Comitê de Combate à Megamineração. Então, algumas conclusões, assim, né, algumas observações. O comitê, então, promove a associação entre acadêmicos e ativistas, ou muitas vezes, como a gente comentou, né, os acadêmicos são também ativistas, mas tem essa promoção dessa associação entre ambos, e promove também essa interconexão, valoriza e promove a interconexão entre os compromissos político e acadêmico. E essa organização, o comitê, ela constitui um caso concreto em que se pode estudar, né, assim como descreveu, como descrito por Escobar, se pode estudar o conhecimento produzido em diálogo e interação entre grupos, e como esse conhecimento produzido em diálogo e interação entre grupos, como ele pode ser divulgado, ser trabalhado em rede. E o comitê conseguiu unificar uma grande variedade de entidades. Isso realmente é uma característica bastante importante, a nosso ver, incluída muitas entidades que não costumavam ter um ativismo ambiental. Então, não apenas unificou entidades diversas ambientalistas, mas, muito tão importante quanto isso, trouxe para um ativismo ambiental, especificamente, né, pela luta contra a megamineração no Estado, mas, evidentemente, consequentemente, trazendo para o debate, para o ativismo mais geral, ambiental, trouxe para isso entidades que nunca tinham tido essa experiência, ou pessoas que passaram a ter essa experiência de ativismo mais diretamente ecológico através do comitê. Portanto, dá para dizer... muito obrigado, Nayara. Tentar concluir, então, para não passar. Então, dá para dizer, por tudo isso, que a formação do Comitê de Combate à Megamineração é um caso de êxito de mobilização da sociedade civil em defesa do meio ambiente. O comitê organizou diversas mobilizações e também tem uma frente técnica multidisciplinária que trabalha de maneira conjunta e voluntária, que foi bastante forte, é bastante forte, e, de fato, teve uma importância decisiva em diversos momentos, né, dessa batalha contra a megamineração que tanto ameaçava e ameaça o estado do Rio Grande do Sul. Então, aqui, essa tela, algumas referências que foram citadas na apresentação. Muito obrigado pela atenção. Eu acho que a gente pode passar para as outras apresentações e fazer o debate conjunto, ou pode ser assim? Sim. Então, deixa eu descompartilhar a tela. E, então, aqui pelo programa, a próxima apresentação é do professor Rafael e do Pedro Luz. Então, fiquem à vontade, quando quiserem, podem iniciar. Rafael, tu quer que eu te tire do mudo agora? Não. Tá.
Bom, a nossa apresentação vai ser sobre a revisão sistemática de literatura sobre licença social para operar na mineração, né? É a primeira parte da minha dissertação, né? Que a gente faz uma análise, considerando, obviamente, tendo como mote a questão da mina Guaíba, mas a gente passa a fazer uma análise de como o conceito foi estudado em outras operações de mineração ao redor do mundo, né? E como os artigos vão estudando e vão abordando esse assunto licença social para operar, que é um conceito muito importante para a indústria da mineração hoje, né? Empresas como a Vale do Rio Doce investem pesado em pesquisas relacionadas à noção de licença social para operar, e em alguns lugares do mundo a ideia de licença social para operar, porque por evocar uma noção de participação popular e de deliberação popular, está sendo utilizada por comunidades afetadas pelos projetos, né, no sentido de que isso vire um marco legal e de que isso vire algo institucionalizado do ponto de vista de aceitação ou não dos projetos. Aí eu faço uma abertura, né, em relação, não sabia como ia ser a apresentação de outros, em relação à própria mineração do Brasil, né, os avanços, especialmente nos últimos anos, relacionados ao governo Bolsonaro, e relacionados ao próprio governo Leite, né, e que trouxeram uma grande flexibilização da legislação ambiental e também uma atuação forte relacionada aos próprios órgãos de fiscalização ambiental, que tem sido muito enfraquecidos, né? Então, abrindo, né, os 4 casos de mineração do Rio Grande do Sul mais emblemáticos, até chegar no próprio caso de Mina Guaíba, onde foi grande do nosso estudo, né? E é o grande, enfim, algumas características importantes da mina Guaíba, né? Enfim, processo histórico até a anulação do processo de licenciamento ambiental, né? E pela Justiça Federal e depois o arquivamento pela FEPAM, né? Que no final do ano de 2021, a localização do projeto, e aí a gente passa, né, visualizando que vinha sendo pesquisado sobre a própria mina, a gente passou a tentar entender como é que funcionava, como é que estava funcionando a opinião pública em relação ao projeto e como é que estava avançando a questão da aceitação popular e de como o projeto vinha sendo encarado pelas diferentes comunidades, pelos diferentes órgãos, pelos diferentes setores sociais, né? Enfim. E no caso da mina Guaíba, no caso da licença social para operar, a gente procurou ver como é que esse conceito estava sendo visto, né? Visto a importância dele para a mineração, como é que ele estava sendo trabalhado em relação à mineração mundo afora e como o conceito vinha sendo apropriado do ponto de vista de contrariedade ou em prol da própria mineração, né? Então, a gente pegou estudos empíricos, né? Diferentes casos, muitos deles centrados no Canadá, na Austrália, nos países nórdicos, né? Ver como é que a licença social proprietária enquanto conceito vem sendo desenvolvida na prática, vem sendo, enfim, colocada nas mais diferentes situações, tanto pelas empresas quanto pelas comunidades afetadas e pelos pesquisadores. Bom, tá passando.
Então, em relação ao próprio processo agora metodológico de visão, né? A gente foi nos portais de periódicos encontrar os artigos e trabalhar a questão da licença social para operar. E aí, ao final, né, fazendo todos os filtros, a gente chegou a um total de 78 artigos, né? Especificando a questão da mineração, colocando o idioma inglês e espanhol, né? Daí a gente começou a fazer a abordagem, tentando ver quais eram os eixos temáticos principais que estavam sendo trabalhados ao longo da revisão temática que a gente fez. Nós encontramos um grande número de artigos. Pedro, E isso a gente... Oi, perdão. Deixa eu só te sugerir, às vezes tranca um pouquinho, talvez seja bom tu fechar o vídeo para ver se a Tá, conexão melhora um pouco. tá muito ruim aqui, Mas né? assim, mas deu para entender bem, não te preocupa. Só às vezes dá uma trancadinha. Tá, só vou parar o vídeo, tá? Perdão. Agora sim, vamos ver se vai funcionar. Tá, ok. Show de bola. Então, relacionado aos eixos temáticos, né, a gente encontrou três principais eixos temáticos relacionados a estudos favoráveis, né, que são a ampla massa de trabalhos encontrados na revisão sistemática. E a gente encontrou preocupação com as relações entre comunidade de empresa, né, as relações públicas das empresas frente às comunidades, quais seriam as estratégias para convencer as comunidades a apoiarem o projeto, construção de escolas, investimentos em alimentos, né, doação de alimentos para as comunidades, enfim, coisas relacionadas nesse sentido. Depois a gente viu arranjos institucionais, aspectos normativos, como as empresas operavam frente às leis e como as empresas poderiam alterar as leis a favor dos projetos, né? Como se juntar com os governos para aprovar os projetos de mineração e as estratégias de comunicação, né? Qual seria o conteúdo, a forma da mensagem em defesa do projeto, né? Com qual frequência se aborda uma comunidade para que o projeto seja aprovado. E aí a gente, pegando essa massa, a gente encontrou outros dois fatores são importantes. Manifestações, né, dentro das 30% restantes, né, que não são favoráveis, manifestações propositivas e manifestações contrárias ao conceito da licença social para operar, ou contrárias à mineração, né, ou trabalhos até que utilizavam a ideia de licença social para operar contra a mineração, né? Então, a gente teve a relação dos eixos e a relação dos artigos propriamente problematizadores e contrários. Um enfoque principalmente para os contrários, né? Aqui a gente faz um trabalho, um passant relacionado a esses artigos problematizadores, mas eles são artigos que estudam como é que foi implementada, mas não é algo que está sendo construindo um ferramental teórico para as empresas trabalharem frente às comunidades, é algo simplesmente... Opa! Alguma coisa aconteceu. Tá. Não era algo relacionado à construção de um ferramental teórico em prol das empresas, mas simplesmente eles vão analisando as relações das empresas com as comunidades, vão narrando os processos, na forma como eles acontecem, vão demonstrando os problemas ambientais, mas nada crítico, nem nada que vá ser pró-empresa. Né?
E existem, obviamente, os trabalhos críticos, né? Esses a gente tomou mais atenção, até porque mostra algumas coisas, eles evidenciam algumas coisas muito interessantes, esses trabalhos. Eles mostram os problemas institucionais, né, relacionados ao licenciamento ambiental mundo afora, onde não é um processo deliberativo, as comunidades não têm poder deliberativo frente aos projetos, né, são projetos que passam por decisões técnicas e não por decisões populares. Nós temos a questão do uso e das estratégias das empresas de construir um consentimento, um apoio em relação aos projetos e como esse apoio depois se transforma em algo extremamente destrutivo. Não? Perdão, em relação a em relação a esses posicionamentos críticos, então a gente tem situações muito importantes de como a licença social procural também opera de forma a fazer desenhos de comunidades que interessam. Então, por exemplo, em alguns lugares eles conseguiam apoio em diferentes lugares opostos ao da mineração, né? Apoio popular, se construía em apoio político, mas propriamente a comunidade não consentia com o projeto e passava politicamente como sendo algo que existia como apoio. Então, existem vários estudos críticos já, né? São uma minoria, mas eles existem e eles estão mostrando pontos muito importantes e mostram como as empresas têm operado em relação aos posicionamentos públicos, né? Em relação à mineração, em relação ao consentimento das comunidades, em relação à deliberação coletiva das comunidades também. E aí a gente algumas considerações, né, importantes. A gente vê uma predominância um tanto óbvia, né, por conta da origem do conceito, né, ele é advindo da indústria da mineração, mas que lentamente surgem estudos críticos em relação à LSO, estudos que buscam trazer uma outra ideia do que vem a ser a licença social para operar, né? A licença social para operar como um aspecto, conceito que devolve o poder às comunidades, o poder de decisão às comunidades, né? E uma necessidade de devolução desse poder para as comunidades. E aí a gente tem um surgimento também, depois que a gente vai abordar na segunda parte, né? Trazendo assim, paralelos que surgiu no mundo afora e que surge em relação à própria mina Guaíba, a gente pincela alguns pontos muito importantes, né? A questão do desenvolvimentismo, a crise de confiança da mineração, do setor da mineração, em que em muitos lugares do mundo ele é muito rechaçado, o problema da manipulação dos espaços de consulta, né? Em relação à própria mina Guaíba, o fato da gente não ter audiência pública em Porto Alegre, né? É uma questão muito parecida com o que acontece no resto do mundo. Os estudos de impacto ambiental que omitem e que são nem relativamente são mal feitos, né, de forma a defender o projeto. Como é que eu poderia dizer? Os estudos que de fato surgem em relação ao próprio projeto e são falsos e procuram só fazer uma defesa do projeto, né, em si. E a questão
das próprias relações do governo, né? Das relações governamentais frente a esses projetos, né? De como os governos, frente à aprovação ou não do projeto, frente ao apoio popular ou não, os governos encaram a própria questão da mineração, né? Em alguns lugares, por conta da opinião pública contrária, os governos tiveram que voltar atrás, né? E muito se fala já na literatura em licença política para operar, inclusive, muito por conta disso, né? Existe uma necessidade de poderes legislativo, executivo e judiciário também manifestarem uma posição favorável ao projeto para que ele saia. E aí existe, obviamente, analisando os trabalhos, os contextos que eles operaram, as próprias questões apontadas ao longo dos trabalhos, é possível vislumbrar que existe um espaço para estudos que veem a questão do consentimento popular, que tragam a importância do consentimento popular para que os projetos não saiam, né? Inclusive, e que isso traz uma importância... Um minuto, Pedro. Já vai acabar. Uma importância do âmbito político para o licenciamento ambiental, né? Que ele é, sim, o sucesso de empreendimento, ele é político e ele é social. Ele passa pelas mãos das pessoas e isso tem que passar também por mais estudos que venham a entender como a articulação popular, como a contrariedade e a opinião pública contrária pode ser contra os projetos ou que sejam tão destrutivos e que sejam tão nefastos para a natureza, né? É isso. Obrigado. Muito bom, muito obrigado, Pedro. Rafael, tu queres falar agora? Não, eu não teria nada a acrescentar, Todi. Eu acho que a gente pode, de repente, deixar para depois da apresentação da Nayara, né? Fazer alguns Perfeito. comentários, talvez articulando algumas coisas. Combinado. Então, Nayara, podemos partir para a tua apresentação, então? Fica à vontade. Sim, não sei se vocês conseguem ver minha tela. Sim, conseguimos. Perfeito. Bom dia, então, pessoal. Seguindo, né, essa temática, dos projetos aí, muito até do que eu vou comentar, já foi um pouco debatido quando se fala ali, por exemplo, do início, de quando o Todi citou, né, em relação ao Comitê de Combate à Mega Mineração e o porquê também dessa composição, dessa formação que foi necessária e também de uma forma tão forte para que desse realmente conta de todo esse movimento de mega mineração que vem acontecendo no estado do Rio Grande do Sul nesses últimos anos. Então, aqui especificamente eu abordo dessa vitória que a gente teve, porque a gente está tratando, né, sobre a luta contra a mega mineração, mas é importante também valorizar essas vitórias até para que a gente se sinta motivado e entenda o quanto o risco que isso representa para nós e o quanto que a gente pode interferir ativamente aí, como é um desses exemplos que eu trago, que é esse projeto que existia no Pampa Gaúcho, né, de Caçapava do Sul. E esse projeto ele foi iniciado, né, formalmente pela empresa Nexa Research, né, que é uma multinacional do Grupo Votorantim, ainda em 2016. Na verdade, iniciou muito antes, tá? Mas protocolado formalmente foi nessa data. E o local, então, que é na Minas do Camaquã, uma área limítrofe ali entre Caçapava do Sul e Lavras do Sul e Bagé. A expectativa de extração que eles tinham era de zinco, chumbo e cobre, numa área de cerca de 900 hectares, ainda uma mina a céu aberto, às margens do rio Camaquã, isso a 800 metros do rio, assim.
Então, teria realmente reflexos bem drásticos. Anos antes, isso é uma das questões que se entende até que foram bem importantes para essa questão da mobilização, não só de Caçapava e dessas cidades que seriam diretamente afetadas, mas para todos os 28 municípios, inclusive, que também são ali banhados pelo rio Camaquã e comunidades do entorno que passaram a se mobilizar também para que houvesse esse movimento. Alguns anos antes, então, esses impactos do interesse da empresa nesse território, eles já tinham sido sentidos, né, pela população, porque a empresa, ela vinha já sondando, isso inclusive consta no EJA Atlas, né, que é esse Atlas de Justiça Ambiental, que aborda os espaços onde acontecem esses projetos. Muitas vezes eles têm toda uma característica que busca justamente desvalorizar e trazer para regiões que seriam, em termos de desenvolvimento, mais empobrecidas, alegando que haveria um desenvolvimento a partir daí. Então, desde 2008, essa empresa ela já prospectava e fazia estudos e avaliações aí nesses locais, né, onde estava sendo pretendida construir essa mina. E a partir disso, então, quando se começou de fato a esse movimento formal, digamos assim, porque até então eram sondagens, mas essas populações elas já sentiam, porque essas investidas das mineradoras, elas não vêm simplesmente num sentido de fazer o processo em si formalmente, mas o que acontece é que existe todo um movimento, inclusive, de se aliar aos poderes públicos locais, né, do município e dos municípios vizinhos que vão estar envolvidos, digamos, nesses interesses políticos e de influência que passam a ser afetados. Então, a partir do momento em que começou a haver pelo menos algum tipo de divulgação e as pessoas tentando entender o que estava acontecendo, porque já tinha máquinas no local e toda essa movimentação, essas pessoas elas passaram a fazer mobilizações e, inclusive, criar instituições de defesa ambiental, buscando fazer frente, buscando agregar outras, mais pessoas, instituições, enfim, que conseguissem, né, fazer esse movimento. Então, se passou a ter esses contatos nesses territórios e eles começaram a fazer ligações entre eles, uma forma de não o município, as pessoas do município ou que seriam diretamente afetadas fazerem esse contraponto, mas também fazer em conjunto, né? E a partir disso começou a se ver o quanto que isso estava pulverizado nesses locais que teriam essas consequências tão graves. Aqui nesses mapas a gente consegue ver ali naquele pontinho laranja, é onde seria localizada a mina, que é essa localidade específica, né, ali de Caçapava do Sul, e que ela tem toda uma questão já histórica, inclusive de sensibilidade, né, porque é uma área sensível de preservação de biodiversidade, tem formações rochosas lindas, inclusive em termos de ambiente, de paisagem, e esses impactos seriam bem drásticos, né, para habitats, populações e ecossistemas. Obviamente, essa exploração ela seria incompatível com muitas dessas atividades que já vinham sendo desenvolvidas e seguem, né, são atividades tradicionais dessas regiões ali especificamente do Pampa Gaúcho, como a pecuária familiar, agricultura, pesca e tantas outras ali, e com as populações, tem populações indígenas, quilombolas, enfim, que convivem aí nesse território e seriam diretamente afetadas. O bioma Pampa, onde o projeto Caçapava, ele pretendia se estabelecer, ele é o mais desprotegido, considerado, inclusive, pela questão de ter menos áreas de proteção de unidades de conservação. Isso existe, inclusive, um projeto de emenda constitucional que pretende incluir o Pampa dentre os biomas na Constituição Federal de Preservação, mas ainda não consta, e isso acaba também no reflexo, né, na prática, a gente percebe tendo de certo modo, essa lacuna desse bioma tão importante e, ao mesmo tempo, que só tem ocorrência aqui.
Então, a parte essa de cuidado, e a gente vê o quanto que o bioma ele vem sendo degradado, tem muitos estudos que abordam isso, e isso é bastante preocupante, assim, para a gente aqui do estado, em especial, que tem toda essa riqueza e essa diversidade. Em relação ao histórico, só voltando um pouco, justamente essa localidade aí de Caçapava do Sul, tem todo um histórico já de degradação ambiental, porque houve uma exploração, e isso afetou diretamente, né, na comunidade, de cobre nesse local por mais de 100 anos. Então, desde 1865 até 96, houve explorações aí nessa localidade, e passou de uma companhia inglesa para a Companhia Brasileira de Cobre, teve ali participação do BNDES nos movimentos, enfim, foi acontecendo todo um movimento, e aí ocorreu que em 24 de novembro de 84 houve o rompimento de barragem de rejeitos de mineração, inclusive de mercúrio, vários metais pesados, enfim, que atingiram essa área, que é uma das imagens que tem dessa área que foi afetada, e que se expandiu. Inclusive tem um estudo comparativo que foi realizado, que fala da dispersão desses sedimentos, no momento em que em 84, né, houve essa área diretamente afetada, e com o passar do tempo, essa área ela era de 168 hectares, e em 2013 tinha passado para 220 já. Isso só a área diretamente afetada, sem considerar, lógico, todos os outros impactos e reflexos que acontecem quando tem esse tipo de questão ambiental, aí, de destruição, de fato, que inviabiliza uma série de questões, e as populações elas relatam, né, que até hoje o rio não se recuperou, a terra segue imprópria para qualquer cultivo nesse lugar. As pessoas ali desse local, eles comentam que nada cresce, então é algo que são danos que dificilmente se consegue reverter, são muito necessário muito tempo, enfim. 2017 aconteceu a FEPAM-Autua, então essa Companhia Brasileira de Cobre, e até hoje, inclusive, não houve a recuperação do passivo ambiental da mineração, além de toda essa destruição que aconteceu, todo o passivo que ocorreu e que trouxe essas configurações aí para a área, e isso trouxe marcas bem profundas, né, para o território e para a população que acabou convivendo e convive ainda com todas essas consequências aí bem danosas mesmo, que são registrados inclusive em baixos indicadores ambientais e sociais ali, como o próprio comitê referencia. Então, se pretende, né, a empresa, quando lançou e protocolou diretamente o processo, eles pretendiam realizar 2 audiências públicas só em Caçapava do Sul, e aí foi uma questão, porque embora tantas cidades, diretamente só pelo Rio seriam 28, eles gostariam e fizeram toda a pressão para que só acontecessem essas 2 audiências, e inclusive que não foram divulgadas, teve todo um silenciamento no sentido de que fosse mais pro forma mesmo. Mas a partir da mobilização dessas populações se conseguiu, então, no total 5 audiências públicas, aí incluindo outros municípios, mas foi necessário, inclusive, a intervenção do Ministério Público Federal. O próprio Pedro comentou ali, né, da dificuldade que é para se realizar audiência pública em municípios que sim serão diretamente afetados, como é o caso da Mina Guaíba, que é banhado pelo Guaíba aqui pelo nosso lago, e teria todo esses reflexos ali, como já foi referenciado tanto pelo Todi como pelo Pedro. Então, a partir dessas denúncias, aí se incluíram audiências públicas em Bagé, Santana da Boa Vista e Pinheiro Machado. Aqui são algumas imagens de ativistas, enfim, que fizeram também essa pressão para que houvesse esses movimentos, e isso fosse acontecendo, né? Dentre essas cidades que passaram a ser afetadas, essas pessoas elas começaram a criar essas instituições para também tentar se organizar e se articular com um pouco mais de força, não só no seu município, mas nesses outros locais, então, que também estariam tendo esses reflexos. A mobilização social, então, ela trouxe essa questão dessa tentativa de esvaziamento das audiências públicas, inclusive se relata, né, que o endereço aparecia errado nos cartazes que eles distribuíam, então, na verdade, a ideia não era que as audiências elas fossem assistidas e fossem, de fato, audiências públicas com a participação e o direito à participação da população pela informação.
Quando passou-se a analisar e houve todo esse movimento, foram cerca de 20 impugnações que aconteceram ao projeto inicial. Então, uma série de inconsistências, isso marcadamente verificadas pelo IARIMA, inclusive o estudo de impacto ambiental ali do projeto. E nesse mesmo movimento, aí, a partir digamos, dessa atuação diretamente jurídica e técnica, para se demonstrar o quanto que o projeto ele era inconsistente, era inviável para esse local, as comunidades elas começaram a passar e fazer esses movimentos de forma mais ampla, e realizando caravanas, abaixo-assinado, repercussão nas mídias locais, enfim. Aqui algumas imagens também ali do Rio e dessas instituições, o PP Camaquã, por exemplo, foi uma das que agrupa ali, esses cartazes demonstram um pouco disso, que as instituições elas passaram entre elas também a se mobilizar e a tentar fazer uma integração. E aí, a partir disso, como houve esse movimento mais forte aí, foi ampliando as pessoas esse movimento, digamos assim. Com isso, a partir também da notícia de que a Mina Guaíba surgiu e houve, porque também a Mina Guaíba ela já vinha, assim como foi comentado ali pelo Pedro, já vinha essa prospecção há algum tempo, mas quando se tornou público e esse debate ele veio então mais à tona, com mais força na sociedade e inclusive na própria capital, né, porque Porto Alegre tem essa força não só política, mas como econômica, social. E aí, a partir de todo esse movimento, aqui tem uma imagem que eu coloco, que é essa primeira reunião que aconteceu na APSEF, até o Todi tinha comentado, para se formar o comitê. Então, foi essa primeira reunião que era no sentido de organizar, mas já o interesse das instituições ficou tão evidente, porque 27 entidades já nessa primeira reunião se fizeram presentes, demonstrando essa preocupação que existia em relação aos projetos de mega mineração no estado, e claro, a Mina Guaíba ela estava incluída, mas também esses outros megaprojetos, porque a gente sabe que é tudo interligado. Então, esse movimento do comitê, ele foi justamente no sentido de entender o quanto que a gente seria afetado, o quanto que nós, como populações desses e dos demais territórios seríamos afetados, e o comitê ele veio com força. Então, quando teve o lançamento, os representantes dessas comunidades e dessas instituições todas que nos seus territórios já vinham fazendo essa luta, ainda num nível um pouco mais local ou regional, passou a essa dimensão, então, maior, também a partir, claro, da comissão do comitê e dessa necessidade desse movimento, do quanto que a mega mineração, ela precisava, sim, de um movimento mais forte e mais atuante, digamos assim, num sentido amplo. Essa imagem aqui é ali da reunião que aconteceu já de lançamento do comitê, embaixo do CEPERS, que aí aconteceu justamente no mesmo mês ali em que o comitê foi lançado, ainda em 2019. Eu abordo aqui rapidamente sobre essa questão, então, das vitórias contra a mega mineração que o projeto Caçapava, mediante todo esse movimento, então, conforme eu relatei, ele em novembro de 2021, e depois que houve todas essas impugnações, foi necessário fazer os ajustes, aí houve também por parte da empresa uma reavaliação, não ficou tão claro, nem tão público, explícito como deveria ser, o que de fato motivou, mas ele foi arquivado, então, formalmente em novembro de 2021, algo que, para as comunidades que estavam realmente com uma perspectiva muito complicada por entender o quanto que a própria empresa ela vinha já muito aliada aos poderes públicos, e isso acontece, o Rafael comentou ali, quando há esse movimento das empresas, elas passam a querer se estabelecer num território, nesse sentido do poder público ter toda essa movimentação aí junto com a empresa. Isso faz com que as comunidades se sintam também oprimidas e com muito risco de não conseguir fazer essa frente. E aí, após esses anos de mobilização, e claro, com a ampliação do Comitê de Mega Mineração que aconteceu a partir da sua criação e dessa integração, então, em relação a essas comunidades e a esses movimentos,
se conseguiu esse arquivamento aí que hoje ele, pelo menos nesse sentido, né, para esse projeto, ele faz com que essa ameaça tão iminente ela tenha sido retirada. Destaca-se ainda, e eu só comento rapidamente também, da mina Guaíba, que já foi aqui referenciada, e o projeto São Cepé, que inclusive na minha tese eu estava incluindo também, porque era um outro projeto de mega mineração que tinha teria uma repercussão forte, e foi nesse mesmo minuto, período... Nayara. Tá, obrigada, quase encerrando. Nesse mesmo período, então, também foi arquivado e encerrado. Em relação a essa questão do debate, enfim, esses contextos de exploração, aqui eu citei só alguns autores, o Alberto Acosta, que trabalham com isso, o Gudinas, que eles abordam um pouco do quanto essa questão da globalização, aí, quando o Gudinas fala mesmo que a América Latina ela voltou a apostar na extração de recursos naturais para seguir como grande provedor de matérias-primas da globalização. Então, é um movimento que ele acaba se repetindo e acontecendo em vários locais. Não é por acaso que existem esses padrões de não se querer fazer audiências públicas, não se tornar público aquilo que, de fato, deveria existir, deveria ser com participação popular sobre aceitar ou não que essas empresas e todo reflexo que com elas vem atinjam esses territórios. Então, o que se percebe, então, a partir disso, é que é necessário contrapor, claro, essas narrativas aí dominantes que colocam o desenvolvimento e econômico, em especial, como um paradigma, enfim, necessário e a ser buscado, e isso é o que a gente questiona, né, o que de fato é desenvolvimento, e quando tu inviabiliza outras tantas atividades que são já desenvolvidas no território, alegando que vai trazer riqueza, que vai trazer empregos, o quanto que se tira, isso não é abordado. Então, os próprios estudos de impacto ambiental, eles demonstram, e pela quantidade de deficiências que foi identificada, mostra o quanto que eles são realmente precários, e quando se começa a trazer um pouco mais de elementos, isso fica visivelmente evidente. Então, não é possível passar, a não ser que haja realmente uma movimentação no sentido de não dar força à população e aquelas atividades e territórios todos que se contrapõem, então. Então, esses órgãos públicos, de fato, aliados às mineradoras, acabam desfrutando, além disso, de incentivos fiscais, enfim, e toda uma questão que acaba não trazendo, inclusive, nenhum retorno econômico que deveria para esses locais, que acabam seguindo com todos esses problemas e muitas vezes essa carência de recursos, porque eles também, pela questão que eu havia comentado, da injustiça ambiental, tentam se colocar e se aproximam justamente desses territórios onde há mais carência de recursos aí. Então, eles visam já essas regiões que elas são consideradas mais pobres, vazio demográfico, há todo um discurso aí nesse sentido, né? Então, eles apresentam, claro, essa grave ameaça a esses modos de vida que coexistem nos territórios, e a nós cabe disputar esses espaços para que a gente também entenda e se mobilize o quanto que a mobilização popular ela tem força, mas para isso precisa, de fato, estar muito organizado, muito atento e a partir de várias frentes, como aconteceu com o Comitê ali de Combate à Mineração, que tem em cada uma das frentes, a partir disso, estudando, avaliando e trazendo aquilo que, de fato, está errado e aquilo que precisa, no mínimo, ser reapresentado por parte das empresas para que até aí, então, se consiga fazer esse contraponto. Algumas referências, então, e seguimos nesse processo. Esse processo ele foi encerrado, então, mas a gente segue nessa batalha, digamos assim, porque os projetos de mega mineração eles seguem com muita força ainda no estado e em cada local a gente tem percebido isso. Obrigado, Nayara. Muito obrigado. Queria pedir licença aqui para fazer referência. Entraram na sala aqui algumas pessoas que também participaram desde o início do Comitê de Combate à Mega Mineração. Eu vi que está aqui na sala o Marcelo Soares, que participou, acho que de todas as reuniões, se não todas, quase todas, inclusive esteve presente naquela primeira conversa da APSEF com a HPAM, que foi referida na minha apresentação. O Marcelo Carrion, que também esteve presente em muitas atividades, inclusive na reunião de fundação, também na APSEF,
na ocasião era o presidente da PSEF, inclusive. Eu vi que aí está participando da sala o Ronaldo Zeni, que também, eu acho que não pôde participar daquela primeira reunião, se eu não me engano, porque ele estava comemorando o aniversário, alguma coisa assim. Mas o Ronaldo Zeni participou também de diversas atividades e foi a pessoa responsável pela criação da logomarca e do slogan do comitê. E saudar também o Lazek, que também participou, que também era, à época, conselheiro da PSEF, fazia parte do Conselho Deliberativo e, como conselheiro, também ajudou, pelo menos no âmbito da associação, a consolidar a visão que esse trabalho, esse ativismo, era importante que a associação, sim, o fizesse, né? Então, queria fazer esses registros. Dizer para quem entrou na sala no decorrer dos trabalhos, que por conta aqui de alguns problemas que houve o termo que o colega da organização do evento aqui, ele falou em espanhol, mas ele usou o termo troll. Então, acho que teve alguns problemas ontem de invasão das salas, né? Provavelmente para tumultuar, por algum motivo. Então, por conta disso, os microfones estão todos fechados, mas a pessoa que quiser falar, me faz um sinal aqui, me escreve no chat, que eu abro o microfone de imediato. Vamos abrir, então, teve a apresentação da Nayara, a apresentação do professor Rafael, do Pedro Luz, né, num trabalho feito junto com o professor Rafael, e a minha apresentação, que foi mais específica sobre a formação do comitê. Então, acho que agora a gente abrir, então, para considerações, para o debate, né? O professor Rafael, com a palavra, fica à vontade. Desculpa, a gente estava falando esse tempo todo com a câmera desligada, agora que eu me dei conta, perdão. Professor Rafael, fala é sua. Professor, peraí que eu estou tentando abrir seu microfone. Só mais um minutinho. Deu, agora deu. Então, primeiro fazer uma saudação para o Marcelo, o companheiro do comitê, para o Marcelo Soares, para o Marcelo Carrion, né, e para o Ronaldo, que estão aqui nos acompanhando, e cumprimentar a Nayara e o Todd pelas apresentações, bem interessantes. O Todd consegue dar uma visão geral assim da conformação do comitê, né? E a Nayara traz um processo que mas muito importante na conformação do comitê, apesar de um processo mais localizado, né, lá na região do Alto Camaquã, que antecede a conformação do comitê, mas eu acho que a gente consegue hoje, passado esse tempo todo e essas vitórias importantes que a gente teve, a gente consegue perceber a relevância do processo lá de Alto Camaquã, da luta que eles realizaram lá, para, de alguma maneira, inspirar a luta aqui na região metropolitana, que o comitê faz mais diretamente voltado para frear a mina Guaíba, mas também com uma pretensão de articular essas lutas localizadas, né, especialmente aqui no Alto Camaquã e na região costeira também. Eu só queria fazer um comentário assim de algo que a gente tem observado em todos esses processos de luta e que foi o que a gente tentou avaliar e analisar na dissertação do Pedro, que é essa tensão que se coloca entre os processos de licenciamento ambiental e os processos de licença social, né? Uma coisa que eu venho em algumas reuniões do comitê eu trazia essa problematização assim, e eu acho que esse conceito de licença social que o Pedro trabalha na dissertação dele, apesar de ser um conceito como ele coloca ali, né, que é oriundo, ele é formulado pelas empresas mineradoras, né, ele é concebido como uma ferramenta para convencimento da população atingida de que os empreendimentos são legítimos, né, vão trazer benefícios e tal, ele acaba sendo também uma ferramenta nos processos de luta e de mobilização, porque ele vai permitir dar conta
dessas questões que não estão normatizadas e não se permitem uma avaliação tão clara e objetiva como um licenciamento ambiental, né? Enquanto o licenciamento ambiental é um processo regrado, normatizado, com critérios claros, né? Por mais que isso vai ter muitos problemas, né? Vai ser alvo também de muitos problemas, ali a gente vai ter um processo em que ou entra no prazo, digamos assim, né? Ou não entra. A licença social é um processo muito mais amplo, que envolve muitos outros elementos que não vão poder ser avaliados de uma maneira tão clara e objetiva, mas que, como a gente tem visto nas nossas próprias ações de militância aqui no comitê, são muito relevantes, né? E vão envolver outras ações, como as ações de mobilização, que foram organizadas pela Frente de Mobilização, e que vão dialogar, sim, com o processo de licenciamento ambiental, né? Na medida que no processo de licenciamento ambiental, por exemplo, a gente vai ter as audiências públicas, que isso vai envolver muito mais do que uma discussão técnica, uma discussão política. Então, eu acho que a gente consegue articular essas duas dimensões que o Todi mencionou na apresentação dele, né? A técnica e a política, a partir dessas duas formas de discutir esses projetos, que é a licenciamento ambiental e a licença social para operar. Mas é isso, só para tentar fazer um complemento aqui na apresentação do Pedro e tentar fazer uma articulação das falas. Não, foi muito bom, porque realmente conseguiste fazer as duas coisas, né? Comentasse aí a apresentação do Pedro, que é o trabalho de vocês dois em conjunto, e já fizesse uma conexão, né, entre os três trabalhos, que justamente é o objetivo do painel, né? Então, um painel que a gente organizou juntos, com 4 apresentadores, 3 apresentações, mas para que a gente possa fazer essa conexão, né, esse debate de forma conectada. A Nayara acho que fez um sinalzinho, não vi mais ninguém, eu vi só a Nayara. Se mais alguém se inscreveu, abra a câmera, manda uma mensagem no chat, que eu dou um jeito de olhar aqui. Por enquanto, com a palavra, Nayara. Então, só complementando aí o que o Rafael falou, né, para essa contribuição aí do trabalho deles, a questão da licença social para operar, e esse diálogo, acho bem interessante essa abordagem, como foi feita ali pelo Pedro, pelo Rafael, em relação ao licenciamento ambiental, porque, como ele falou, são 2 processos, mas há esse diálogo, digamos, essa movimentação aí para que o próprio licenciamento ambiental, embora mais formal e tenha critérios, digamos assim, mais definidos, ele também vem sendo desmontado, né, a partir desse governo, né? Então, Sim. algo que a gente ainda considerava que seria uma segurança mínima, que pelo menos nas cidades, no município, tu teria que fazer a audiência pública, no momento em que se começa a flexibilizar, começa a alterar, até mesmo esse código, que já seria aquele mínimo, nem considerando ainda todos os reflexos que vão muito além em termos de destruição, de danos ambientais, do que essas localidades que estão abordadas, estão incluídas ali no EIA-RIMA e nesse estudo, né, de impacto ambiental que a empresa é obrigada a apresentar para esse processo de licenciamento ambiental que é um pouco mais estruturado, digamos assim. Então, quando se faz esse diálogo, se coloca o quanto que licenças como essa do social para operar, elas são precárias e trazem, de certo modo, uma ideia de que está trazendo segurança para esses locais e para essas populações que, de certo modo, também elas são, lógico, diretamente afetadas, né, pelo discurso da empresa, pelo discurso do poder público, que muitas vezes já está cooptado, porque também ele precisa, muitas vezes, apresentar que vai oferecer empregos, vai oferecer recursos, e a gente sabe que essa lógica, esse discurso, ele acaba tendo muito reflexo, muita repercussão para as pessoas. Então, fazer esse contraponto contra todos esses recursos, essas articulações que acontecem aí por uma questão de vários interesses, e como a gente comentou, essas empresas, elas ou muitas vezes são multinacionais, ou mesmo quando são nacionais, elas têm recursos financeiros
exemplos aí já do exterior, nesse sentido aí de exploração e de inclusive da mega mineração nem se fala, né, porque são em amplos territórios, justamente porque esse material e esses materiais de exploração, eles também são destinados ao exterior. Então, ou seja, não fica sequer esse desenvolvimento que se promete, porque em função das isenções fiscais e de todo esse processo que acontece, os territórios, eles cada vez ficam mais empobrecidos, e aí toda essa promessa que ela acontece no momento em que os projetos eles são lançados, eles são instalados, depois sequer a recuperação das áreas degradadas ela acontece, né? Isso tem uma série já de estudos e exemplos claros que a gente acompanha aí nos vários locais em que a mineração e a mega mineração em especial, ela se espalha, e o que ela deixa é realmente destruição e pobreza de fato, a carência de recursos, inclusive ambientais, que se tinha até então no momento da instalação. Muito bem, Nayara. Mais alguém se inscreveu ou quer se inscrever? Senão, acho que a gente vai iniciando, então, o nosso encerramento do painel, se vocês estiverem de acordo. E só, então, um papel de moderador, somente agradecer, né, ao Pedro, ao professor Rafael, a Nayara, as pessoas que estão assistindo aqui ao vivo, e também aproveitar a oportunidade para agradecer as pessoas que vão assistir depois, né, porque a organização do congresso, desse 4º Congresso de Ecologia Política, que está ocorrendo em formato híbrido, é um congresso que ocorre no Equador, com várias atividades, várias mesas e atividades diversas presenciais, congresso bastante importante, inclusive com a ida ao Equador de palestrantes, ativistas, pessoas importantes nesse debate da ecologia política de várias partes do mundo, né, estão lá. E então agradecer a todos que estão acompanhando também depois, né, porque no canal de YouTube do Congresso e de várias organizações que estão apoiando a organização do Congresso, todos os painéis virtuais ficam gravados para poder ser assistido depois. E também é interessante só registrar que a ideia de inscrever esse painel nesse 4º Congresso de Ecologia Política, que está sendo organizado claro, com apoio de diversos grupos, mas está sendo organizado pelo Coletivo de Geografia Crítica, ligada à Universidade do lado do Equador. Mas essa ideia da gente escrever esse painel surgiu da nossa atuação em conjunto em um dos grupos, nesse caso específico, grupo de WhatsApp, do grupo da Frente Técnica, né, que a gente comentou aqui diversas vezes na apresentação, que o comitê decidiu se organizar em 3 grupos, né, no primeiro momento não, mas depois que se viu que tinha grande quantidade de ativistas, e que bom, né, nas reuniões, se decidiu organizar melhor, aproveitando também as potências de cada indivíduo, quem podia ajudar mais nas ideias e propostas de mobilização. Outro grupo, outra frente era a Frente Técnica, e o outro era a comunicação. Então, no grupo da Frente Técnica, quando a gente ficou sabendo que legal esse congresso que vai acontecer lá no Equador, vai ser híbrido, vai ter modalidade à distância, e ali a gente colocou quem é que quer participar, quem é que pode. Então, através do contato no grupo da Frente Técnica, a gente elaborou essa proposta de mesa, né? Então, levando também, assim como já aconteceu em outras oportunidades, essa experiência do comitê no Rio Grande do Sul, que a gente vivenciou tanto, né? Levando também para colegas e para ativistas de outras partes do mundo, assim como eles fazem também, compartilham. Então, é importante isso, seja fazendo atividades assim online, seja escrevendo, enfim, compartilhando essas boas experiências, né? Porque no momento tão difícil no Brasil e em várias partes do mundo, fica ainda mais importante experiências de resistência. E como disse também a Nayara, também a gente valorizar ainda mais vitórias, né? Pequenas, grandes vitórias que a gente obtém, como aconteceram em vários casos aqui do comitê. Então, agradecer profundamente e agradecer a vocês por esse interesse e essa prática de fato,
fazer a conexão, né, entre a questão técnica, entre a questão acadêmica e o ativismo, né? De fato, complementar. Eu acho que vocês que apresentaram as ponências, né, como eles dizem aqui no Congresso em espanhol, vocês que apresentaram as ponências acabam, de certa forma, também expressando essa característica tão falada do comitê, que é a conexão entre os dois atributos. Então, muito obrigado, encerramos aqui, então, e um grande abraço, e quem tiver interesse, né, em acompanhar outras atividades do Congresso, é só procurar no Facebook, no YouTube, na internet, o 4º Congresso de Ecologia Política, que está ocorrendo de forma híbrida no Equador. Tem uma série de atividades bastante interessantes que já estão gravadas disponíveis, ou que estão acontecendo ao vivo, ou que vão ser disponibilizadas no fim do dia, atividades que aconteceram no decorrer do dia de hoje. Um grande abraço e muito obrigado aí pela companhia tão qualificada. Tchau, Todd. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Um ótimo dia. Bom fim de semana.